Olá, queridos. Me chamo Rodrigo Aglio. Quero mais uma vez ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Quero que você, se você gostar dessa mensagem, que você ajude o canal compartilhando ela com pessoas que você ama, que precisam ouvir. A palavra que eu quero trazer hoje para a sua vida, que Deus falou primeiramente comigo, encontra-se em João capítulo 8, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-o, ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo, mas como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se-lhes e disse-lhes: Aquele dentre vós que está em pecado, seja o primeiro na terra, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um, e a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Palavra maravilhosa, abençoada, que eu tenho certeza que vai trazer alento e direção para a sua vida. Nós, infelizmente, temos a facilidade de julgarmos a vida das pessoas sem quer saber o que está acontecendo, se quer saber se de fato houve ou qualquer coisa que a pessoa tenha cometido. Nós sabemos que nós, como seres humanos, muitas das vezes olhamos para o cisco nos olhos dos nossos irmãos e esquecemos que temos uma trave no nosso. Infelizmente, nós julgamos sem conhecer a causa, às vezes pela aparência, às vezes pelas roupas que as pessoas vestem, ou simplesmente por aquilo que elas têm ou possuem. Infelizmente, o ser humano tem essa incrível capacidade de julgar sem conhecer. Quero dizer para você que Jesus Cristo era um homem tão abençoado, tão sábio, que ele, todas as ocasiões em que tentaram colocar ele diante da lei de Moisés, Jesus simplesmente, por ter a sabedoria divina com ele, ele entendia que as pessoas queriam o prejudicar ou queriam colocar ele contra a própria palavra, mas ele sempre tinha um dom especial de enxergar aquilo que estava no coração do homem, na mente do homem, de querer fazer com que ele fosse cair, que ele caísse em contradição. Mas Jesus Cristo, ele deixou uma lição importante para mim e para você, que ele não veio a essa terra para julgar, até porque na própria palavra diz que é as palavras de Jesus que vão nos julgar no último dia. Nós seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca, por todas as ações que a nossa vida vem a fazer. Mas Jesus mesmo, ele não veio aqui para julgar nem condenar ninguém. Pelo contrário, ele veio para aqueles que se acham perdidos e veio salvar aqueles que estão no caminho errado. Jesus, quando entra na nossa vida, ele vem com este propósito, não somente de salvar, mas de transformar a vida, de mudar a vida do homem, o caminho do homem. E eu quero dizer para você que se você hoje tem o costume de julgar as pessoas pelo aquilo que elas fazem ou cometeram, ou por aquilo que você acha no seu coração, que interpreta que é uma pessoa ruim, de má índole, quero te contar uma história. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés mandavam que fossem apedrejadas. Talvez hoje, se você estivesse naquela época de Jesus,
talvez hoje você seria uma pessoa que queria que ela fosse apedrejada também. É a mesma coisa que hoje nós vemos pessoas que estão respondendo crimes de trânsito ou de assassinato. Nós sabemos que todos esses crimes ele traz para as nossas vidas consequências. E talvez a consequência daquela mulher, naquela época, era ser apedrejada mesmo. Mas eu quero dizer para você, querido, que Jesus é aquele que, mesmo sabendo que você vai sofrer as consequências dos seus atos, ele está ali para te erguer a mão e dizer para você que ele mesmo não te condena. Ele quer simplesmente que você não peques mais, que você mude de vida. Então não julgue, porque nós sabemos que às vezes um julgamento pode ser um julgamento errado a respeito de alguma pessoa. Há uns tempos atrás, minha esposa saiu para fazer uma caminhada, uma corrida, porque ela estava querendo emagrecer, fazer exercício. E durante esse trajeto a qual ela escolhe para fazer, sempre tem pessoas correndo, mas nesse dia era uma manhã e uma manhã fria. Não tinha quase ninguém fazendo a caminhada. E como é um trajeto que é perto de matas, ela foi caminhar sozinha. E ela, de repente, ela viu um motoqueiro que estava indo numa direção e mudou a direção que ele ia, voltando para como se fosse ao encontro dela. Ela percebeu aquilo e começou a correr, e começou a andar. O medo lhe trouxe um certo julgamento a respeito daquele motoqueiro. Talvez você faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa, porque hoje em dia, infelizmente, nós vivemos sempre desconfiados das pessoas. Mas ela, quando chegou perto de um lugar onde tinha aglomeração de gente, perto do mercado, ela reparou que ela tinha perdido o meu cartão, a qual ela tinha levado, que ia fazer depois umas compras no mercado. E aquele motoqueiro simplesmente viu o cartão cair dela, da cintura dela, pegou o cartão e quis trazer para ela ajudar. Mas como ela correu com medo, ele foi embora e não pôde ajudá-la. Então, às vezes, nós julgamos assim. Vemos as pessoas e achamos que essa pessoa não é de Deus, essa pessoa é um mau caráter, essa pessoa não tem boa índole. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus Cristo, que não olhava a aparência, mas sim para o coração. Quero dizer para você que um dia julgaram o rei, o pequeno Davi. Julgaram ele pela sua posição, pela sua aparência, pelo seu tamanho. E de pequeno pastor foi um grande rei de Israel. Às vezes você julga um pobre porque está usando vestimentas simples, talvez porque ele não tem bens, não possui bens. Mas às vezes esse pobre homem, às vezes um mendigo, é um milionário espiritual. Talvez você esteja julgando hoje uma pessoa que tenha uma capacidade intelectual, mas às vezes uma pessoa que não tem nem estudo, ela é rica em saber. Quero te contar uma experiência de um homem que foi à igreja num dia que lá estava tendo um seminário, e todas as pessoas que eram incumbidas, né, os presbíteros, as pessoas que estavam ali encarregadas de ministrar as entrevistas e fazer orações pelas pessoas que se aproximavam naquele seminário, todas as mesas postas e todas aquelas pessoas que estavam selecionadas para trazer instrução estavam ocupadas, e apenas um senhorzinho estava com a sua mesa desocupada. E naquela cidade, pequena cidade, veio um médico muito importante, muito conhecido, famoso na cidade, e queria tomar conselho dos presbíteros, dos pastores, daqueles homens que eram colocados ali como funcionários da igreja. E ele olhou e o pastor, o apóstolo virou: meu Deus, e agora? É um médico famoso, veio na nossa igreja e todas as mesas estão ocupadas. Então ele virou para aquele médico e falou assim: olha, você não quer esperar um pouquinho? Porque eu posso te indicar o irmão ali para trazer uma ministração. Eu falei assim: não, mas eu estou vendo aquele senhorzinho ali com a mesa vazia. Eu vou até ele e converso com ele. Então o apóstolo coçou a cabeça, não acreditou que talvez aquele irmãozinho que se colocou à disposição do evangelho, do reino de Deus para trabalhar,
que pudesse dar bons conselhos àquele médico. Mas ele não viu alternativa, porque o próprio médico queria tomar conselho com ele. Porque ele conhecia aquele senhorzinho. Sabia que ele era simples, humilde. Talvez no seu coração, na sua cabeça, ele julgou que ele não teria o conhecimento de Deus para ministrar sobre a vida daquele médico. O médico foi até ele e eles conversaram por muitos minutos. E no final daquela reunião, daquela entrevista, aquele senhorzinho orou por ele e aquele médico saiu chorando. E a partir daquele dia, ele começou a frequentar aquela igreja. Porque ele disse depois, em testemunho logo à frente, que aquele senhorzinho foi usado por Deus para trazer a palavra que ele precisava para transformar a vida dele. Então não julgue pela aparência. Porque uma simples pessoa, Deus pode colocar na sua frente, diante de você, e ser usada tremendamente para ministrar bênçãos à sua vida. Eu tenho certeza que todas as vezes que nós pensarmos em julgar e colocarmos no lugar da pessoa, talvez a sua vida vai mudar. Me lembro também de uma vez de um casal que estava indo para um outro país, trabalhou o ano todo, se dedicou o ano todo para tirar suas férias e ir para outro país. E no saguão do aeroporto eles resolveram tomar café, antes da viagem. E veio uma garçonete, muito mal-humorada, e tratou mal a sua esposa que estava grávida. Aquele homem, talvez no seu coração se sentindo indignado, pensou em levantar, falar com o gerente, ou falar até mesmo com ela, talvez prejudicando inclusive o seu emprego. Mas ele foi até ela e disse: olha, eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu sei que eu posso fazer algo por você. Independente do que você esteja passando, eu posso orar por você, porque eu vi pelo seu semblante, pelas suas atitudes, que talvez você esteja precisando de ajuda. Aquela menina que estava irritada, que tratou mal aquela mulher, quando ouviu isso daquele homem, se desmanchou em lágrimas, abriu seu coração e contou seus problemas para aquele homem que era um homem de Deus. E por ele não ter julgado ela, por não ter condenado, criticado ela, talvez prejudicado ela, porque talvez ele tinha esse direito, ele resolveu beneficiar a vida dela e abençoou ela grandemente, porque ele pôde orar pela vida dela, acalmar ela, e o restante daquele dia ela trabalhou perfeitamente. Então, meu querido, eu não sei qual o problema que você está passando ou que outra pessoa esteja passando, mas todas as vezes que você deparar com uma pessoa que esteja nessa situação, procure entender, procure orar pela vida dela, porque talvez ela esteja passando uma situação complicada que talvez você possa ser um instrumento de Deus para amenizar a dor dela também. Que Deus te abençoe, que seja um dia, uma semana, um mês abençoado na sua vida, em nome de Jesus.